Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Tamires e nós vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar um pouco sobre modernidade. Sim, modernidade. O que será a modernidade? Muitas vezes, quando a gente fala em modernidade atualmente, vem coisas novas à nossa cabeça, essa ideia de transformações para outros pontos ou para aquilo que a gente desconhece. Mas na história, não é bem assim. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso? Bom, modernidade é fruto da construção do pensamento humano e está lá entre os séculos XV e XVIII. Entre os anos 1401 e 1799, ali, né? Os anos. São os europeus, desde esse tempo, que começaram a se autodefinir como modernos. Antes disso acontecer, não havia esse termo, modernidade, dessa forma. Para se chamar de modernidade, aquela época tinha uma característica, que era o processo de transição do que a gente conheceu como feudalismo para o que seria no futuro um capitalismo burguês, financeiro. Modernidade é o período de transição para o capitalismo burguês. Por quê? Porque teve a transformação da Idade Média, que tinha o feudalismo, com os castelos, os reinados, os senhores de terra, os donos de grandes posses nesse sentido, e de muitas vezes uma figura que reinava, né? Muitas vezes apoiada numa imagem divina, e teve a transição aí para esse capitalismo. Então já não era nem essencialmente capitalista, nem medieval. Era uma mescla dos dois. Como assim? Não era só cifrão, ou seja, não era só o capitalismo, não era um período onde se olhava só para o dinheiro, mas também não era só os castelos, tipo aqueles filmes que a gente vê por aí, né? Ser moderno naquela época era outra coisa. A gente, então, não estava nem ainda só baseado na ideia do dinheiro, nem tinha mais só príncipes, princesas, reis, rainhas e donos de terra. Não era mais tão ligado a financeiro, mas também não era nem tão ligado ao espiritual assim. Como eu disse para vocês, era uma mescla das duas coisas. É nessa época que tem o surgimento daquilo que a gente chama de ciência. Como assim, professora? A ciência não existia antes? Ciência não quer significar conhecimento, sabedoria? Sim. Mas, quando a gente fala da ciência, da modernidade, a gente começa a ter aquela ciência dos testes, tá? Que olha para uma perspectiva de laboratórios, de observação do ambiente, com muitas novas ideias. Então, a gente começa a ter as observações que são feitas. Não é mais só acreditar num Deus ou num poder superior, é entender que o ser humano produz um conhecimento que é testado. E uma das principais características da Idade Moderna é justamente a formação das grandes cidades. As grandes cidades com grandes indústrias. Por exemplo, a cidade de Londres, na Inglaterra, que no século XVIII teve a primeira revolução industrial, por volta do ano de 1750. Ela era super poluída com esse tipo de fumaça aí, e às vezes algumas pessoas diziam que não dava para ver um palmo à frente do nariz, por conta de toda essa poluição. As cidades viraram um lugar onde as pessoas moravam, saindo do campo, e o lugar onde elas tinham emprego nas fábricas. É isso, galera. Muito obrigada. Valeu!